Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336,00 a anuidade. Então, com R$ 336,00, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer, e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Então, nós temos aí a maior, digamos, das exclusões. A maior das exclusões é excluir, no fundo, o futuro da espécie humana, da proteção do Estado, e comemorar isso como um avanço, que é pior ainda. E além disso, o aborto é terrível porque ele é também uma autonegação. Ele é uma negação do bebê, passa a não ser considerado, um ser vivo, um ser humano, mas, além disso, ele é uma negação da própria pessoa que o comete, das pessoas que o cometem. Uma das maiores afirmações de si mesmo é a geração de uma vida. Isso sempre, ao longo da história, da sensibilidade humana, sempre foi considerado, olha, uma das maneiras de você se afirmar, é você ter filhos. Quando você considera isso algo que está sujeito a um decreto de morte, na verdade, pronunciado contra esse bebê, são as pessoas, é a própria pessoa que comete, que está se negando, que está dizendo, olha, eu não mereço estar, digamos, no fluxo da vida, eu quero interromper esse fluxo da vida. E isso tudo, portanto, tem a ver com um grande processo de autonegação, tem a ver com uma grande doença de autonegação, de autodestruição da nossa civilização ocidental. Só então, antes de terminar essa parte aberta, queria fazer uma referência aqui a esse livro que eu já tenho comentado, O Declínio do Ocidente, ou A Decadência do Ocidente,
aqui na tradução para o inglês, do Oswald Spengler, um livro que acabou de completar, alguns anos atrás, completou 100 anos, mas é muito profético em muitas coisas, né? E ele fala, olha, a civilização, ela acaba, na verdade ele usa a palavra cultura, né, para caracterizar a civilização quando ela é vibrante e jovem, criativa. Depois ela se torna algo mais estéril e mecânico, aí ele passa a usar o termo civilização. Mas, de toda forma, ele interpreta, então, que você tem essa trajetória de uma civilização como se ela fosse um ser vivo, e ela, a partir de um certo momento, ela definha e deixa de criar, né? Então, e aí ele diz o seguinte, quando numa civilização o poder criativo morre, as marcas de identificação físicas, linguísticas e espirituais desaparecem, né? E todo esse fenômeno dessa civilização, ele submerge novamente no tumulto das gerações, ou seja, a civilização perde a sua identidade. Então, veja, aquilo que está acontecendo, né? A recusa das marcas da civilização. A cruz, a recusa das marcas da própria individualidade, né? Possibilidade, né, de gerar uma nova vida, né, de considerar essa nova vida como um ser vivo, né? Isso é um desses marcadores. Essa perda da marca linguística, ou seja, você não pode mais falar da sua nação, né, da sua pátria, não pode mais falar mãe e pai, isso é uma perda, né, de identificação linguística da nossa civilização, e assim por diante. Quer dizer, nós estamos diante de uma destruição desses marcadores, né? Os marcadores da nossa civilização estão sendo destruídos, com isso ela perde o poder criativo, né? E ao perder o poder criativo, ela, um pouco mais adiante, um pouco antes, ela vai sossobrar e vai se diluir, né, simplesmente na sucessão de gerações, e do jeito que está, vai surgir, ou não, alguma outra coisa. Mas é isso que a gente verá, tá bom? Então, eu vou continuar falando desse tema agora aqui com o pessoal do curso de Logopolítica, da Academia Folha Política, mas eu espero que aqueles que, né, tenham interesse nesse tipo de temática, que a gente está sempre discutindo no nosso curso, tenham, então, a possibilidade de entrar no curso, está aberto para inscrições, e possam conhecer e ver se vale a pena ficar. Eu acho que quem entrar vai achar que vale a pena ficar, quem está interessado nesses assuntos. Também que foi um pouco além dos 20 minutos, que geralmente a gente reserva para a parte aberta, mas tinha muita notícia para descrever esse quadro da autonegação civilizatória. Eu acho que isso tem a ver com o seguinte, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Existe uma diferença fundamental entre a maneira de estar no mundo de Ocidente e Oriente, né? O Ocidente a gente sabe mais ou menos o que é, o Oriente também a gente sabe o que é, tá? Então, o Oriente vamos considerar aí como civilizações hindu, chinesa, do Extremo Oriente. O Islã é um pouco na transição, mas acaba ficando mais do lado do Oriente também, tá? Budismo e tudo isso. Então, no Ocidente, a gente procura a verdade no eu. A gente procura a verdade através do eu, entrando em si mesmo e nesse si mesmo embarcando, de certa forma, para fora de si mesmo. Na introspecção que a gente procura a verdade que existe lá fora. É na introspecção que a gente se lança a essa busca. É através da intensificação do eu, de sentir o que a gente sente, da intensificação das nossas paixões, das nossas angústias. É assim que a gente, desde sempre no Ocidente, de diferentes maneiras, é assim que a gente embarca, né, nesse mar da procura da verdade.
Enquanto que no Oriente se procura a verdade através de uma dissolução do eu. Isso acho que está presente nas diferentes vertentes de culturas orientais. O mais evidente exemplo disso estaria no budismo, talvez, né, que é mais também conhecido. Claro que é uma visão bastante superficial do budismo, mas não deixa de ser parte da essência do budismo, que é aquela, olha, você precisa se libertar desse ciclo de nascimento e morte, porque você morre, reencarna num outro corpo, depois morre, reencarna de novo. Isso não é bom, né? E você precisa se libertar disso e atingir o nirvana, onde você não vai mais renascer, né? No fundo, você vai se diluir. Você não é que você vai ficar com o seu euzinho ali, o último da série, né, lá em algum lugar celeste. Não, você acabou, você se tornou parte do universo e tal. E a interpretação é de que a vida é apenas sofrimento, ela se reduz apenas a sofrimento, que na vida existe apenas ilusão. Então, a verdade está fora da vida. Para o Ocidente, a verdade está dentro da vida, né? A vida contém ilusão, contém mentira, mas a verdade está dentro da nossa experiência vital. Ou seja, a possibilidade de buscar a verdade está dentro da experiência vital. Então, uma das consequências disso é que, no Ocidente, nascer é bom, ou era, né? Nascer é algo bom. Gerar uma nova vida é algo bom. Ter, né, essa presença numa linha, uma linhagem de gerações, acrescentar algo através daquilo que você traz dos seus ancestrais e deixa para os seus descendentes, é algo bom. No Oriente, não. No Oriente, nascer é ruim. O que eles querem é não nascer de novo. O Buda, como é que se chama, meu Deus? Siddhartha Gautama. Na verdade, existem muitos Budas, né? Existe a possibilidade de existência de muitos Budas, mas aquele que é conhecido, né, historicamente como Buda era um príncipe indiano, Siddhartha Gautama, que recebe uma iluminação, entende tudo, né, e passa a ensinar as pessoas como atingir essa iluminação, mas ele, ao atingi-la também, ele está, então, ele percebe que ele está na última vida, ele não vai precisar reencarnar de novo, né? E o Buda, os outros Budas, muitas pessoas podem atingir esse estado de Buda. O estado de Buda é aquele em que você não é a sua última vida, não precisa reencarnar de novo. Está ali apenas ainda para tentar ajudar algumas pessoas também a atingirem esse estado e também não precisarem reencarnar de novo. Portanto, é um grande culto do não nascimento. O objetivo é não nascer. No Ocidente, o objetivo é nascer. No Ocidente, o objetivo é, né, ser intensamente quem se é, e como parte desse ser intensamente quem que é, sim, procriar e deixar uma estirpe. Então, nós estamos diante de duas presenças no mundo completamente diferentes. E se a gente olha os objetivos do marxismo, do comunismo, conforme a gente estudou um pouco já no curso, a gente vê que esses objetivos têm muito mais a ver com a dinâmica oriental do que com a dinâmica ocidental. O que é a sociedade comunista? Ela é, de certa forma, o nirvana na Terra. Ela não é o reino de Deus na Terra, de forma nenhuma, né? No reino de Deus, a gente está como um indivíduo, cada um, né, com a sua alma e com o seu corpo, né? É difícil da gente entender isso, mas sim, ressurreição da carne significa o quê? Ressurreição da carne, a carne é daquele indivíduo, né? Cada um tem a sua carne, né? Então, o cristianismo é para o indivíduo, né? O reino de Deus é para a nossa alma individual. No budismo, portanto, quer dizer, que é o mais talvez explícita da visão oriental, você tem algo semelhante, portanto, ao comunismo. No comunismo você tem algo semelhante ao budismo, que é, olha,
acabou, né? Você vai se dissolver na sociedade, né? Você vai deixar de ter o seu pensamento próprio, você vai deixar de sofrer, né? Porque não precisará mais lutar pela sua própria existência. Quer dizer, cada um vai trabalhar de acordo com a sua capacidade, segundo um dos ditos do Marx, né? Mas tá bem, mas sem nenhuma perspectiva de afirmar-se numa carreira, né, numa criação, não. Cada um vai estar ali como uma peça numa engrenagem. Não é muito diferente disso. E quando a gente vê a aplicação do marxismo hoje no globalismo, ele tende justamente a essa dissolução do eu, essa dissolução da individualidade. É um mundo onde se diluem não só a individualidade de cada um de nós, mas também as individualidades, digamos assim, grupais e nacionais, sobretudo, né? O globalismo, como forma de marxismo, não é, portanto, um terreno onde continuem a existir nações, nem indivíduos. A nação não deixa de ser um indivíduo, né? Também não tem lugar para a nação nesse terreno. Então, a gente vê nessas expressões das notícias que a gente trouxe hoje um reflexo disso. A gente está caminhando para essa dissolução. Não temos mais a identidade de uma religião, tá? Tira a cruz, né? Não temos mais os marcadores. Não existe mais a noção de cidadania, né? A pessoa que entrou, tanto faz, se é imigrante, se não é, não existe mais o americano, o espanhol, né? Existe a pessoa que está morando ali, e o imigrante que chegou ontem tem tantos ou mais direitos do que os que já estavam antes, né? Não faz diferença nenhuma se uma pessoa está ali já convivendo e produzindo naquela cultura como membro de uma linhagem de gerações. Não faz diferença nenhuma. Isso também desaparece hoje nessa técnica globalista. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva
Logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade